Sr. Professor, onde é que entra aqui então a oclusão venosa da retina? Os diabéticos são também... Os diabéticos também têm mais risco de ter oclusão venosa da retina. Portanto, os diabéticos é quase como o tabagismo, é fator de risco para praticamente tudo. E por isso as pessoas também muitas vezes perguntam: eu devo deixar de fumar por causa do meu olho? E eu digo: o senhor deve deixar de fumar, ponto. Não é por causa do olho. Por causa do seu todo. Não é por causa do coração, é por tudo. Claro. Portanto, não é mais uma coisa. O que é uma oclusão venosa da retina? Portanto, em todos os sítios no corpo humano entra sangue pelas artérias e sai sangue das estruturas através das veias. E quando uma veia entope, o sangue entra e não consegue sair. E isto do olho acontece na retina. Quando ocluir a principal veia da retina, e nós chamamos a isso uma oclusão da veia central da retina, em que toda a veia fica ocluída e, portanto, o sangue entra e há muito pouca capacidade do sangue sair, digamos fica assim. bloqueada a saída do sangue. Ou pode acontecer só ocluir uma das veias da retina mais periféricas, e então nós chamamos a isso uma oclusão venosa de ramo, porque só metade da retina ou só um quarto da retina que é afetado por isso. Portanto, temos aqui dois tipos, digamos assim. Temos aqui duas situações diferentes. Sim. E porquê é que nós dividimos em duas situações diferentes? Porque quando há uma oclusão venosa de ramo, a possibilidade de recuperação visual é maior do que quando há uma oclusão da veia central, porque há muito menos retina afetada, basicamente. Portanto, é uma questão de tamanho. E os tratamentos também, apesar de serem feitos da mesma maneira, há algumas características específicas do tratamento que os diferencia, mas que hoje, isso estava mais relacionado quando nós só fazemos tratamento laser. Hoje em dia, como os tratamentos são muito à base de injeções intraoculares, não há assim tanta diferença em termos do tratamento, de definir quais são os... Mas são diferentes, o prognóstico é muito melhor. Já lá vamos, mais à frente. Para já, vamos então, julgo que trouxe uma imagem. Tem umas imagens para ver, se mostrar. vamos ver. Portanto, o que é que estamos aqui a ver, o primeiro olho é só um olho normal, é uma retina normal. A bolinha que se vê do lado esquerdo é o nervo óptico. Na última imagem a bolinha está do lado direito, portanto é um olho do outro lado. Sim. E o que acontece quando há uma oclusão da veia central da retina é que o sangue não consegue sair e há uma acumulação amontante de tudo o que seja tudo que seja sangue. E, portanto, vocês veem na imagem do meio, praticamente não se consegue distinguir nenhuma das estruturas vasculares do olho, porque todo o fundo do olho é praticamente sangue e hemorragias que aconteceram por causa dessa oclusão da veia central. A última imagem, a imagem da direita, é uma oclusão venosa de ramo inferior, em que se vê bem que só há sangue na metade de baixo da imagem. E, portanto, só a retina inferior é que foi afetada e a retina superior está mais ou menos livre. E, portanto, essa retina continua com uma função visual boa, enquanto a retina de baixo fica afetada. Qual é o problema? Porquê é que isto acontece? Bem, se nós imaginarmos isto como um rio, uma oclusão da veia basicamente é pôr uma barragem no rio. E, portanto, o sangue quer passar, ou a água do rio quer passar e não consegue. E, portanto, nós temos uma cheia. Não é? E os campos à volta do rio ficam completamente alagados. E o que se passa aqui, basicamente, na retina é a mesma coisa. Portanto, o sangue não consegue fluir e começa a haver um edema das estruturas montante. Quando isto acontece numa perna, as pessoas ficam com um edema da perna, com a perna muito inchada e recorrem rapidamente ao médico precisamente por isso, porque olham para a perna e veem que ali com a coisa que não está bem. No olho, basicamente, a retina deixa de funcionar. E, portanto, há uma baixa de visão súbita, indolor. Súbita. E sem dor. E, portanto, é uma pessoa que é um pouco, se calhar assusta um pouco, porque não podemos, lá está, antecipar que isto vai acontecer. É uma coisa que não dá para antecipar. Esta é daquelas situações que, é claro que isto está associado à hipertensão arterial, está associado a diabetes mellitus, e se nós conseguirmos controlar melhor a hipertensão arterial, conseguirmos controlar a diabetes mellitus, temos uma menor probabilidade de vir a ter uma oclusão venosa da retina. Mas há oclusões venosas da retina em pessoas que não têm mais nada. Coisas que isto acontece normalmente entre os 50, 60, 70 anos. Portanto, a idade acaba por ser um fator de risco também. A idade é um fator de risco, é uma pessoa que hoje está bem e amanhã, durante o dia, deixa de ver de um olho. De um olho? Do olho afetado, porque isto pode acontecer bilateralmente, mas é muito raro acontecer bilateralmente e acontecer bilateralmente ao mesmo tempo, então é uma coisa raríssima de acontecer. Portanto, o que acontece com mais frequência é um olho só? Um olho só. Na eventualidade de acontecerem os dois, nunca seria? Normalmente não acontece ao mesmo tempo. Como é que os doentes reagem quando chegam ao consultório para lhe contar aquilo que está... Como é que eles aparentam estar?
Os doentes vêm sempre com deixei de ver, a medicina está tão avançada, ponha-me a ver outra vez. Basicamente, o que é que acontece? As pessoas não sabem porque é que deixaram de ver, sabem que há qualquer coisa ali. E o deixar de ver, quando nós falamos em deixar de ver, há uma coisa importante distinguir, que é para termos bem o conceito. O deixar de ver é ver mal. Tá bem? Não é, as pessoas não ficar na escuridão. O olho não fica na escuridão. Fica com uma diminuição, não consegue distinguir as feições das pessoas, fica tudo um bocado embaciado. E depois algumas pessoas dizem, quando há tal oclusão de ramo, em que eles veem, doutor, vejo embaciado daqui para baixo, porque foi a metade da retina que foi afetada. Certo. E, portanto, podem não ter a visão enevoada em todo o campo. E vem à consulta e nós fazemos o diagnóstico relativamente fácil, respeitando fazendo um exame oftalmoscópio no consultório do fundo do olho. E depois de fazermos o diagnóstico, passamos à parte, olha, nós dizemos normalmente as pessoas têm uma oclusão venosa da retina, as pessoas dizem, o que é isso de uma oclusão venosa? A maior parte das pessoas desconhece. Desconhece. E o termo que é utilizado mais corriqueiramente no dia-a-dia é uma trombose da veia da retina. Portanto, e é um trombo numa veia da retina. Às vezes há colegas meus que falam também em trombose quando há uma oclusão, uma neuropatia óptica isquémica, portanto é uma doença diferente em que afeta o nervo óptico. E nós às vezes quando um doente vem ter connosco e diz, doutor, tive uma trombose no olho, nós temos que perceber se foi uma coisa venosa ou se foi uma coisa do nervo óptico. Mas normalmente as pessoas dizem, ter uma trombose no olho. E a pessoa, pronto, e então o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer para recuperar a visão? Então, se mostrar a imagem seguinte, então o que acontece numa pessoa que tenha uma oclusão venosa de ramo, normalmente, ou uma oclusão da veia central da retina, o que acontece normalmente é que... Se calhar tem que ser eu a pedir, Sr. Professor. Podemos ver a segunda imagem? Não gostam de mim. Aqui está. Pronto, cá está. E aí está. O que acontece numa situação, numa oclusão da veia da retina, é o edema da retina. Se olharmos para a imagem de cima, sim, nós vemos que a retina tem lá uns cistos, tem lá umas bolinhas, e essas bolas correspondem a líquido que existe dentro da retina. Ora bem, a retina funciona devia funcionar como uma estrutura praticamente sem líquido extracelular. Porquê? Porque a luz, ao atravessar as diferentes estruturas do olho, tem que passar por uma estrutura desidratada, porque se bater em líquido a luz vai ser desviada, como acontece quando a gente aponta uma luz ou um copo d'água, a luz é desviada. E, portanto, a retina tem mecanismos que a mantêm praticamente desidratada para a luz poder atravessar toda a retina e chegar à retina externa, onde finalmente vai ser transformada num impulso nervoso. E percebe-se bem que aqueles cistos que existem ali não deixam passar a luz, ou deixam passar a luz, mas vão dirigi-la para sítios diferentes e, portanto, a qualidade de visão daquela pessoa vai baixar. E nós podemos injetar fármacos dentro do olho. Injetar? Injetar. Isso é feito como? É que para quem está a ouvir em casa, é com muito jeitinho, mas provoca dor, não provoca, estamos anestesiados, não estamos? Isto é feito com anestesia tópica, portanto nós usamos umas gotas que anestesiam o olho. As agulhas são muito fininhas, sim, portanto nós usamos agulhas muito fininhas e injetamos diretamente numa zona do olho onde pode ser injetado, porque só pode ser injetado numa determinada zona do olho para não ferirmos as outras estruturas oculares que são importantes e que poderíamos danificar com a injeção. E a oftalmologia tem essa coisa de fantástico em relação a muitas outras especialidades da medicina, é que nós conseguimos primeiro olhar para dentro, nós somos os únicos que conseguimos ver artérias e veias diretamente, portanto nós conseguimos espreitar para dentro do olho e ver artérias e veias, coisas que não acontecem nas outras especialidades. E conseguimos introduzir medicamentos numa cavidade fechada, que é o olho, e conseguimos atingir altas concentrações desses fármacos, obtendo um efeito terapêutico que muitas vezes não seria possível obter com medicação sistémica, que deveria ser dada por comprimidos. Portanto, o que é que nós fazemos? Nós fazemos a tal anestesia local às pessoas e depois fazemos a injeção intraocular de um anti-VEGF ou de um corticoide com uma agulha fininha, e a pessoa que faz isto, normalmente isto faz-se num ambiente parecido com um bloco operatório por uma questão da sepsia, para evitar o risco de infecções intraoculares, que é uma complicação que pode acontecer com este tipo de intervenção, e é um procedimento rápido que demora 2, 3 minutos a ser feito e que não é extremamente doloroso, e as pessoas toleram-no muito bem. O problema é que temos de fazer muitas. É verdade, infelizmente, Sr. Professor. Nosso tempo está a chegar ao fim. Agradeço-lhe muito a sua presença aqui no consultório. Até uma próxima, Sr. Professor, e muito obrigada. Vamos então fechar esta primeira parte. Daqui a pouco regresso.